Olá, meu nome é Rogério Adas. Eu vou abordar a estimulação magnética transcraniana repetitiva para o tratamento da dor crônica. Esses são os meus potenciais conflitos de interesse. Nós sabemos que a dor é uma experiência universal, complexa, individual e que em condições fisiológicas tem um valor protetor. No contexto de dor crônica, contudo, a dor perde o seu sentido de ser, perde o seu valor de proteção e torna-se uma doença por si só. As diferentes formas de dor crônica, seja a dor por excesso de nocicepção ou uma dor neuropática, naquelas em que existe alteração por doença das vias somatosensitivas no sistema nervoso periférico ou central, ou as chamadas dores nociplásticas, em que não existe lesão anatômica nem um foco de nocicepção, como na fibromialgia, elas podem trazer grandes repercussões funcionais. E tem uma grande importância epidemiológica. Cerca de 30% da população mundial sofre de alguma forma de dor crônica. Aqui no Brasil isso não é diferente. Ela predomina em mulheres e tem uma prevalência significativa em todos os grupos etários. Mais importante, quando analisamos os anos vividos com incapacidade, o impacto de condições como a dor lombar crônica, a cervicalgia crônica, a dor por osteoartrite crônica, aliados a muitas das comorbidades associadas às dores crônicas, como os quadros depressivos, transtornos de ansiedade, eles ranqueiam entre os principais fatores de anos vividos com incapacidade na população americana e na população mundial, e o Brasil segue esse mesmo perfil. Ou seja, a dor crônica é um grave problema de saúde pública. E os recursos que nós dispomos para tratar têm os seus limites, né? A farmacoterapia, que é a estratégia fundamental para o tratamento de muitas das dores crônicas, sobretudo as neuropáticas, exibem francos limites. Muitos dos pacientes eles não têm uma resposta satisfatória, a maioria deles não tem um alívio completo da dor. Então, entre outras medidas terapêuticas, a neuroestimulação não invasiva, ela tem um papel. Quando nós falamos de neuroestimulação para o tratamento da dor, os estudos fundamentais, os estudos pivotais são oriundos do início da década de 1990, com o estudo do professor Tsubokawa, com eletródios epidurais implantados cirurgicamente sobre o córtex motor primário, que mostrou um efeito terapêutico robusto em pacientes com dor central pós-AVC. Esses achados foram replicados por outros autores e também em outras condições dolorosas crônicas. Para o screening dos pacientes que respondiam, a estimulação magnética transcraniana repetida foi usada já desde essa época, como ferramenta de rastreio aos pacientes responsíveis ao implante de eletrodos por meio cirúrgico para estimulação elétrica do córtex motor. Estudos revelaram que a estimulação magnética transcraniana repetitiva do córtex motor primário parece reproduzir os efeitos biológicos analgésicos da estimulação elétrica do córtex motor. E estudos revelaram que a estimulação magnética transcraniana ela é capaz de prever, sim, com um bom grau de acerto, cerca de 80% dos casos, aqueles pacientes responsíveis ao tratamento cirúrgico. A estimulação magnética foi estudada em modelos experimentais de dor em indivíduos saudáveis, em dores crônicas de origem variada, nociceptiva, nociplástica e em várias condições de dor neuropática, que demonstraram propriedades analgésicas que nós vamos abordar com mais detalhe no decorrer dessa apresentação, esses estudos. A questão dos alvos de estimulação foram bem abordados em estudos preliminares, em que estimularam áreas como, por exemplo, o córtex motor primário, o córtex somatosensitivo, a área motora suplementar, a área pré-motora, e apenas o córtex motor
primário, que nós chamamos, habitualmente chamado de M1, revelou um efeito analgésico significativo, segundo esse estudo do Hirayama de 2006. O efeito analgésico do córtex motor primário tem mecanismos não plenamente reconhecidos, mas eles parecem envolver a ativação de um conjunto de estruturas subcorticais e o envolvimento dos sistemas moduladores de dor, descendentes opioidérgicos e não opioidérgicos. Os estudos iniciais, as primeiras séries, casos isolados e pequenas séries, começaram a demonstrar alguns achados que são importantes para a gente enfatizar aqui. Primeiro conceito, a estimulação magnética transcraniana em alta frequência parece exibir um efeito analgésico, nos estudos preliminares, mas não em baixas frequências. Então, estimulação do córtex motor em alta frequência. Alta frequência é o quê? Frequências maiores ou iguais a 5 Hz. Séries maiores corroboraram esses achados e começaram a demonstrar que o efeito analgésico poderia perdurar por uma semana. Esse estudo em especial revelou a importância da angulação da bobina em borboleta ou em formato de 8, que demonstrou um efeito analgésico no sentido antero-posterior, mas não no sentido lateral. Mostrou a importância do direcionamento da bobina para se preservar, para se manter, para se ter um efeito analgésico significativo nesses pacientes com dor crônica. Um outro conceito, além da frequência elevada ser importante para ter efeitos analgésicos, alguns autores conseguiram demonstrar que a repetição das sessões trazia um efeito analgésico mais robusto e um pouco mais duradouro do que sessões isoladas. Esse aqui é um protótipo de um estudo em pacientes com síndrome complexa de dor regional por avulsão de plexo, em que foram realizadas 10 sessões por 2 semanas subsequentes, sessões diárias. E aqui um estudo controlado com placebo, em que mostra um efeito analgésico na escala visual analógica significativa, demonstrada em todos os dias, nos 10 dias de estimulação. Findo o último dia de estimulação, na semana subsequente, conseguiu-se ver algum efeito analgésico não significativo. Esse é um padrão que se seguiu, que se observa em outros estudos, que o efeito analgésico da estimulação magnética ele é significativo logo após as sessões, mas tem uma duração limitada. Um outro conceito, a estimulação magnética transcraniana repetitiva de alta frequência no córtex motor primário, além do efeito analgésico, conseguia restaurar os parâmetros de excitabilidade cortical, como por exemplo a regressão da inibição intracortical nesse estudo do Lefauché de 2006. Foi repetido em pacientes com dor central pós-AVC, nesse estudo do Rossome. Então, em pacientes com dor crônica existe uma mudança dos parâmetros de excitabilidade cortical, refletindo uma mudança na biologia, uma redução dos parâmetros de inibição intracortical, que segundo os estudos parece ser um fenômeno GABAérgico, e um aumento dos parâmetros de excitabilidade corticais glutamatérgicos. O TMS parece restabelecer esses aspectos mais próximos da normalidade. E isso tem uma correlação com o efeito analgésico. Ainda, na dor neuropática central, o fenômeno analgésico parece depender da integridade das projeções tálamo-corticais. Veja, nós estimulamos o córtex motor primário. Aqueles pacientes que têm lesões vasculares, que tiveram um AVC envolvendo as vias córtico-espinais, quer dizer, as vias relacionadas
as vias que são oriundas do córtex motor. Quando são lesadas, elas comprometem o efeito analgésico, ou seja, a sua integridade é importante para garantir aí o efeito analgésico. Alguns estudos mais robustos, algumas séries maiores de casos, com pacientes com dor neuropática, com pacientes de difícil controle e de predomínio com pacientes com dor central pós-AVC. Observou-se uma redução transitória da dor neuropática de até 60 minutos após sessões a 5 Hz e 500 pulsos por sessão, ou seja, uma redução transitória em estudo controlado, duplo. Então, um conceito que se estabeleceu segundo esses conjuntos de estudos, que o efeito analgésico mais significativo ele é obtido com o estímulo em alta frequência no córtex motor primário, contralateral à área de dor. Em casos de dor bilateral, como em síndromes fibromialgicas, os estudos costumam focar o córtex motor contralateral à área de predomínio de dor. Contudo, outros alvos têm sido estudados, e dentre eles o córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo. Esse, cumpre ressaltar que é o alvo principal para o tratamento do transtorno depressivo maior, que é, hoje, a principal indicação para estimulação magnética transcraniana para o tratamento dos transtornos depressivos. Então, existe uma evidência muito robusta do tratamento da depressão nessa região. E existe uma base teórica também que fundamenta o estímulo do córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo para o tratamento da dor. Então, algumas séries, alguns estudos clínicos com estimulação magnética nesse alvo foram conduzidos. Eu vou lhes mostrar alguns. Estimulação magnética do pré-frontal dorsolateral esquerdo em pacientes com fibromialgia. Esse é um estudo preliminar que mostrou uma redução média dos scores de dor. Estudamos esse mesmo alvo, pré-frontal dorsolateral esquerdo, em pacientes com dor central pós-AVC. E o estudo foi encerrado no meio da sua conclusão por uma consistente falta de efeito analgésico. Então, em pacientes com dor central pós-AVC, esse alvo não resultou em nenhum efeito analgésico significativo. Outros estudos compararam em pacientes com fibromialgia o estímulo do córtex motor primário e o pré-frontal dorsolateral esquerdo com resultados interessantes. Quando analisou-se o efeito analgésico per se, o estímulo do córtex motor primário de M1 foi mais significativo do que do pré-frontal dorsolateral. Contudo, o estímulo do córtex pré-frontal dorsolateral trouxe a melhoria de alguns aspectos relacionados à qualidade de vida desses pacientes. Então, em relação à dor propriamente dita, M1 foi superior, mas alguns aspectos de qualidade de vida e de funcionalidade foram superiores quando se estimulou o pré-frontal dorsolateral esquerdo, o que abre aí uma perspectiva interessante para o tratamento desses pacientes e abre a possibilidade de estudos de estímulos combinados desses dois alvos. Lembrando que muitos pacientes com fibromialgia têm também transtornos depressivos, têm transtornos de ansiedade, né? Então, no setting clínico, abre algumas perspectivas interessantes de se combinar alvos, embora ainda não se disponha de um estudo que tenha associado e estudado isso de forma controlada. Na dor neuropática central, uma série de estudos clínicos revelaram uma resposta significativa. Lembrando que a dor neuropática central é o protótipo da dor de difícil controle. São aqueles pacientes com elevada repercussão funcional e que recorrem a todos os métodos terapêuticos, inclusive aos tratamentos cirúrgicos, aos implantes de eletródeos. Então,
Algumas revisões mostraram uma resposta significativa em 20 a 79% dos pacientes, com uma redução média variável de score. Ou seja, os pacientes costumam responder de uma forma um pouco heterogênea em termos de magnitude de efeito. Achados, eles começaram a ser revisados de uma forma mais sistemática por alguns autores. Este do Dr. Gagliardoni, ele mostrou em pacientes com dor neuropática uma redução da dor neuropática entre 20 a 50% em 20 a 65% dos pacientes, com estímulo em córtex motor primário, em alta frequência, mais de 1000 pulsos por sessão com a bobina anteroposterior. Os protocolos de sessões repetidas parecem ter um efeito analgésico mais robustas, mas as fases de indução e de manutenção ainda não estão bem estabelecidas. Nós vamos comentar esse aspecto com mais detalhe mais para frente, quanto aos protocolos. Em relação aos reiterou-se nessa revisão que a importância da estimulação ter que ser de alta frequência. Todos os estudos foram positivos. No pré-frontal dorsolateral, como eu lhes falei, os estudos foram negativos. Ainda, os efeitos analgésicos tardios, de duração de semanas e meses, eles foram variáveis e foram avaliados em poucos estudos. Muitas séries avaliaram o efeito analgésico logo após ou durante as sessões, ou estudo de casos isolados. O efeito placebo foi surpreendentemente baixo nesses pacientes. Não vou comentar aqui, mas chamou a atenção dos autores dessa revisão. Esperar-se-ia um efeito placebo maior, o que leva à possibilidade da estimulação magnética afetar o efeito placebo nesse grupo de pacientes. E apenas 2 estudos até então, esse estudo é de 2014, haviam avaliado um tratamento com fase de manutenção, e ambos foram em pacientes com fibromialgia. Eu vou lhes mostrar estudos em que 40 pacientes com fibromialgia foram submetidos a MTR de alta frequência do córtex motor primário, num protocolo que incluiu uma fase de indução com sessões diárias, seguidas de sessões semanais, quinzenais e mensais, num total de 13 sessões que demoraram 25 semanas. E os autores conseguiram mostrar a manutenção do efeito analgésico durante todo esse período. Estudos meta-analíticos, esse da Cochrane, mostraram uma heterogeneidade de resposta. Eles consideraram uma evidência de baixa qualidade e estudaram 27 estudos, com uma redução média de intensidade da dor de 7%. Esse estudo focou muito no aspecto da magnitude da dor, né? Outras revisões sistemáticas que eu vou lhes mostrar avaliaram também algumas outras variáveis, como alterações de qualidade de vida, por exemplo. Essa revisão ela conclui que existe evidência de qualidade muito baixa, que a estimulação magnética de alta frequência do córtex motor possa ter um efeito analgésico de curta duração e de qualidade de vida, mas muitos bias, muitos fatores interferentes podem ter influenciado esses achados. Então eles ainda não recomendavam, segundo essa revisão, o seu emprego para a prática. Mais recentemente, uma revisão sistemática extensa e que gerou um consenso latino-americano e caribenho sobre neuroestimulação não invasiva avaliou não apenas a estimulação magnética transcraniana,
como a estimulação transcraniana por corrente contínua, o TDCS, em condições de dor crônica. E os achados são bastante interessantes. Então, para pacientes com fibromialgia, alguns estudos mostraram um efeito moderado, imediato, e o estudo que eu lhes mostrei há pouco, e um efeito duradouro por um período de follow-up. Houve uma certa heterogeneidade de achados, né? Esse estudo último, ele não mostrou efeito de follow-up, tiveram estrutura de estimulação distinta esses estudos, uma certa heterogeneidade, mas os dois principais mostraram efeito analgésico. Na dor neuropática, autores estudaram a dor neuropática na dor oncológica e que mostraram um efeito analgésico significativo ao fim das sessões e 15 dias após, mas esse efeito não perdurou por um mês. O estudo de Rossome que eu mostrei para vocês, ele mostrou um efeito analgésico de curta duração, mas esse autor utilizou um número menor, de apenas 500 pulsos, e utilizou a 5 Hz. Estudos com neuralgia pós-herpética mostraram efeitos analgésicos durante e após o conjunto de sessões. E um estudo de dor central por lesados medulares foi negativo. Na dor do membro fantasma, 2 estudos mostraram resultados bastante interessantes, efeitos analgésicos robustos, imediatos e que perduraram após as sessões. Na verdade, a dor do membro fantasma está se desenhando como uma boa indicação para esse método, para estimulação magnética transcraniana. O pré-frontal dorsolateral esquerdo, tanto na dor neuropática como na fibromialgia, com as ressalvas que eu já comentei, não demonstraram efeitos analgésicos significativos. As recomendações desse consenso indica que a estimulação magnética transcraniana de alta frequência, entre 10 a 20 Hz, com um número maior de pulsos por sessão, de 1.500 a 3.000. Eles dão alguns parâmetros aqui de intervalo entre trens e pelo menos 3 sessões. Esse é um conceito importante, né? Para ter um efeito analgésico minimamente duradouro, recomenda-se ao menos 3 sessões, idealmente 5 a 10 sessões. E ele mostra um benefício leve a moderado, sem risco substancial de efeito adverso, para estimulação magnética de alta frequência, para fibromialgia e para dor neuropática. E mostra um efeito analgésico possível, mas de benefício ainda incerto, em pacientes com outras dores, como dor miofascial, dores musculoesqueléticas, síndrome complexa de dor regional e na enxaqueca. Algumas precauções os autores colocam, né, a necessidade de que o método seja prescrito e acompanhado por um staff treinado, precaução com histórico de convulsões, presença de anormalidades da calota craniana, histórico de abuso de substância e privação de sono. E as contraindicações absolutas são presença de implantes metálicos ou de eletródios, eletródios de estimulação cerebral profunda ou mesmo implantes cocleares. E a presença de uma epilepsia não controlada também é uma contraindicação. Falando um pouquinho da regulamentação da estimulação magnética transcraniana repetitiva, ela é aprovada pelo Conselho Federal de Medicina, pela Resolução 1986 de 2012, para
as seguintes indicações: tratamento da depressão uniobipolar, alucinações auditivas nas esquizofrenias e no planejamento de neurocirurgias. Ela como método, ela está aprovada pela Anvisa e faz parte do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde de 2014. Agora, em 2019, a estimulação magnética ela foi aprovada para o tratamento de dores neuropáticas e fibromialgia em pacientes resistentes aos tratamentos convencionais. Trazendo um exemplo de um caso que eu atendi, que ilustra assim as potencialidades e algumas dificuldades que a gente encontra utilizando a estimulação magnética para tratamento de dores crônicas. Essa era uma paciente que me foi encaminhada por um colega neurocirurgião para fazer um screening para implante de eletrodo de estimulação epidural em córtex motor. Tratava-se de uma paciente de 48 anos com uma dor central encefálica pós-neurocirurgia. Ela teve uma lesão tálamo-cortical após a exérese cirúrgica e ela sofria de uma dor contínua e intensa em queimor já há 2 anos. A dor ela vinha em todo o dimídio esquerdo. Ela tinha uma alteração de sensibilidade térmica aqui, representada por o amarelo, e uma dor espontânea, aqui representada por esse pontilhado, que envolvia todo o dimídio. Nesse achurado, eu procurei demonstrar as zonas de alodinia. Essa paciente tinha muita dor evocada. Ela sentia dor ao pequeno roçar de roupa das pessoas, ela tinha uma alta repercussão funcional. Ela já vinha polimedicada com medicamentos indicados para essa condição, como a venlafaxina, numa dose plena, pregabalina e muitos outros fármacos, sem resposta significativa. Nós fizemos 5 dias de estimulação e em cada dia avaliamos a escala visual analógica para dor. Da dor espontânea. E observamos uma redução dos scores significativa ao longo dessa semana. Então, nesse diagrama aqui do lado direito, a gente vê a evolução, o pré e o pós. O que chama muito a atenção é que essa paciente, depois de 5 dias de estimulação, ela teve uma melhora daquela dor em queimor espontânea, mas ela teve uma melhora brilhante da alodinia. Ela melhorou muito a dor ao toque, ao ponto que no último dia ela chegou muito feliz, falou: doutor, finalmente eu consegui abraçar a minha filha, ela não podia encostar do lado, não conseguia abraçá-la, e dessa vez eu consegui. Embora os scores não tenham sido, se fôssemos analisar apenas a escala visual analógica da dor, a redução do score não foi tão grande assim. Mas quando a gente analisa a melhora da alodinia e a resposta em termos de funcionalidade, a resposta foi brilhante. Isso vale a pena para a gente repensar um pouquinho como analisar a eficácia em termos de número e o que os estudos, os ensaios clínicos têm a nos dizer, né? As limitações dos ensaios clínicos. Em pacientes com dores de grande refratariedade, uma redução superior a 30% é tida como muito boa. E esses mesmos parâmetros são usados para avaliação de tratamentos farmacológicos também, que francamente, que nitidamente têm os seus limites, né? Então, nesse cenário de alta refratariedade, a estimulação magnética, ela sem dúvida tem um papel como um método complementar para esses pacientes com dor crônica. Essa paciente teve uma resposta interessante, o teste foi positivo e ela teve a indicação para o implante de eletrodo. O cirurgião, vendo a resposta brilhante do técnico do método não invasivo, sugeriu que ela continuasse a fazer
as estimulações. E aí ela não pôde continuar por questões de logística, deslocamento, questões financeiras, quer dizer, tem a estimulação magnética ela esbarra em algumas dificuldades de se dispor do equipamento, dificuldades de custo, né? Mas eu não tenho dúvida que em pacientes selecionados ela pode ser um aliado muito interessante às demais abordagens, sobretudo a farmacoterapia, que tem limites nítidos em pacientes com dor neuropática, naqueles nos quais nós muitas vezes associamos vários remédios, os pacientes são passíveis a riscos de efeitos adversos de medicação. As outras abordagens, que variam muito caso a caso, elas também são custosas, depende de ambiente multidisciplinar. Então, enfim, dentro desse cenário de dores de difícil controle, ou mesmo para aqueles pacientes que têm uma dor crônica e não toleram ou não querem fazer uso da farmacoterapia, a estimulação magnética transcraniana ela é um método interessante, no mínimo para se tentar. Vai ter aqueles pacientes que vão ter uma resposta brilhante, aqueles que vão ter uma resposta intermediária e aqueles que não vão responder. Não é a panaceia, mas é sem dúvida um método terapêutico interessante e que pode compor com os demais dentro do arsenal terapêutico para tratar dor crônica. Eu muito agradeço a sua atenção no decorrer dessa meia hora e fico à disposição para eventuais dúvidas. Abaixo está o meu e-mail de contato. Obrigado.